Olá, meu nome é Renato Raiol, sou fundador da Quant, um gabinete especializado em dar orientações técnicas a empresas que constroem com Light Steel Frame aqui em Portugal. Nesse quarto vídeo da série ABC do Aço Leve, eu resolvi fazer um checklist para a gente verificar se você realmente está pronto para executar a sua primeira obra em Light Steel Frame, tá bom? Então vamos já começar com esse assunto. Tá? Aqui, os primeiros pontos que eu coloquei são situações pré-projeto, ou seja, antes de você encomendar o projeto de estabilidade. E quais são eles? O primeiro é definir o fornecedor de estruturas de aço leve. Isso pelo seguinte: se você optar por trabalhar com perfis estándar, tudo bem, não tem problema, a gente pode definir o fornecedor ao concluir o projeto de estabilidade. No entanto, se você quiser trabalhar com perfis engenheirados, é muito importante você definir quem é o seu fornecedor antes da elaboração do projeto. Isso porque cada fornecedor possui uma gama de perfis, de dimensões diferentes, de espessuras de chapas diferentes. E também o ficheiro que a gente tem que produzir, tem que criar para ser inserido na máquina que vai produzir os perfis, também possuem diferentes modelos. Então, na hora que o engenheiro de estabilidade estiver desenvolvendo os cálculos, é necessário a gente saber quem é o fornecedor da estrutura. Tá? Depois, definir os materiais para revestimentos de paredes externas, lajes e coberturas. Aqui tem um pouco mais a ver com a questão da espessura dos materiais. O mais comum que a gente vê por aí, ou são placas USB, ou são placas MGO, que é um material que a gente está utilizando muito nos projetos da Quant, mas também temos a opção do Isopro, temos a opção do Coretec, das placas de fibra, e cada um deles possui espessuras diferentes que vão influenciar na preparação de obra, na definição dos vãos de porta e janela, etc. Tá? E o terceiro ponto aqui que eu coloquei antes de encomendar o projeto de estabilidade é definir o modelo das caixilharias e das caixas de estoque. Isso tem a ver, primeiro, com o vão de obra que eu vou inserir no projeto. Então, assim, se eu tenho uma caixilharia de 2 metros, depois mais uma caixa de storage de 25 centímetros, então eu tenho que considerar toda essa altura na hora de dimensionar o vão das obras. Tá? E uma outra situação também é saber se as caixilharias vão ser fixadas sobre o ETICS, fixadas sobre o MGO, fixadas sobre um pré-aro, para a gente poder também definir o vão de obra e não descaracterizar o projeto de arquitetura. Tá? Visto esses três elementos aqui, a gente já pode avançar mesmo para a parte de encomendar o projeto de estabilidade e o projeto de preparação de obra. Tá? E agora a gente vai para o checklist de projeto. Tá? Então, assim, depois que você já tem ali projeto de estabilidade pronto, projeto de licenciamento, você tem que pegar esse projeto e entregar na Câmara. É muito comum chegar aqui na Quant projetos de arquitetura que já tem tudo aprovado na Câmara, não só a arquitetura, mas todas as especialidades com um projeto de estabilidade feito para betão armado. O que eu aconselho aos construtores é que eles já substituam o projeto de betão armado pelo novo projeto de aço leve. Isso para quê? Para evitar possíveis problemas com a fiscalização durante a execução de obra. Vamos imaginar que você deixou para fazer essa alteração somente nas telas finais. Se um fiscal de obra for visitar a sua construção e verificar que aquilo não está de acordo com o que está aprovado na Câmara, pode ser que ele queira, enfim, aplicar alguma multa ou mesmo paralisar a obra. Então, assim, eu acho que vale muito mais a pena você fazer essa substituição antes do início dos trabalhos. Tá? Segundo ponto, encomendar um projeto de fabricação e montagem da estrutura que te indique quantidade de perfis, lista de cortes, quantidade de parafusos, quantidade de elementos de revestimentos externos, de paredes, lajes e coberturas. Isso é o que normalmente compõe os projetos de preparação da Quant. No entanto, a gente tem, digamos assim, uma gama mais elevada de serviço que também, além disso, inclui toda a parte de compatibilização das tubagens, lista de material, quantificação dos isolamentos térmicos, quantificação de gesso cartonado, quantificação de telhas, caleiras
e etc. Então, assim, isso vai depender muito ali do quanto o construtor quer gastar com o projeto e o que vale a pena para ele. Mas, assim, o mínimo que vocês têm que exigir, independente de contratar da Quant ou de outro lado, é que eles te indiquem isso, tá? Se você estiver trabalhando com perfis standard, ele tem que te dar uma lista de corte com a quantidade dos perfis, tem que te dar a quantidade dos parafusos que você vai utilizar em obra. Tá? Se você estiver trabalhando com perfis engenheirados, aí já é o ficheiro que vai para a máquina e assim, o manual de fabricação e montagem também já sai meio que quase automático. O que você vai ter que solicitar é a quantidade dos parafusos necessários para fixar os elementos de revestimento, fixar um painel no outro ou coisas do gênero. Por quê? Os parafusos para fabricação dos painéis, isso já são fornecidos junto com a estrutura. Tá? Agora vamos avançar aqui para o checklist das etapas da obra, né, da montagem da estrutura. Se você optou por trabalhar com perfis engenheirados, existem duas formas de você encomendar essa estrutura. A primeira delas é painelizada, ou seja, a estrutura já vai chegar em obra, já sai de fábrica com os painéis fabricados. O único cuidado que você vai ter em obra é juntar, unir um nos outros, fazer a fixação, mas você não tem mais nenhuma etapa de fabricação dos painéis. Tá? A segunda forma, o que é? É o flat pack, ou seja, a empresa vai te enviar os perfis já organizados por painel, só que todos eles desmontados, ou seja, em fardo. Você vai chegar lá na obra, vai abrir esses fardos e fabricar cada um dos painéis. Se você estiver trabalhando com perfis standard, as opções que você tem é o seguinte: ou pedir em peças de 6 e 12 metros, ou já pedir todos os perfis cortados a medidas. E quando você pede os perfis cortados à medida, você também tem duas opções, tá? Você pode pedir que ele te entregue ou isso organizado por dimensão, ou seja, ele vai te organizar lá as paletes, assim, primeiro os perfis mais compridos embaixo, depois vai ficando os mais curtos em cima, tá? E uma outra opção seria já organizado por painéis. Entre um e outro, depende muito do espaço que você vai ter para receber esse material. Se você tem um espaço muito amplo, eu te aconselho a pedir organizados por painel. No entanto, se o teu espaço em armazém ou em obra é reduzido, eu te aconselho a encomendar esses perfis organizados por tamanho. Por quê? Na hora que você for fabricar um painel, você pega o projeto e verifica: eu preciso aqui de 10 perfis de 3 metros. Aí você vai lá no pallet que tem os perfis de 3 metros, agarra de 10 peças e traz. Percebe? Então, assim, são formas diferentes de se trabalhar. Tá? Outra questão muito importante: perfis para travamento dos prumos. Tá? Quando a gente está montando, colocando a estrutura de pé, normalmente nós utilizamos ali 2, às vezes 3 perfis diagonais, tá? Fixados ao painel, para que ele não saia do prumo. Tá? E muitas vezes o construtor, enfim, ele esquece de solicitar, de encomendar esse material. Tá? Na maior parte das vezes isso é feito com perfis de aço leve, tá? Mas eu já vi construtores trabalhando isso com barrotes de madeira ou algo do gênero. O que você tem que garantir é que essa estrutura vai travar, tá, o seu painel para que ele não saia do sítio, principalmente quando você está montando ali a estrutura da laje ou a estrutura da cobertura por cima dele. Tá? Terceiro ponto: decidir se você vai trabalhar com um subempreiteiro ou com uma equipa própria. Tá? Se você não tem experiência com aço leve, te aconselho o seguinte: chama um subempreiteiro para isso, para essa etapa, para você não arriscar. Tá? Se você nunca tirou um curso prático, se você nunca teve ninguém da sua equipa envolvido numa obra de aço leve, não vale a pena arriscar. Tá? Vai, contrata um subempreiteiro, verifica como que ele trabalha, verifica quais são as dificuldades que ele tem em obra, e aí talvez na sua próxima construção, aí sim você desenvolva o serviço com sua equipa própria. Uma outra opção que você tem é a formação em loco da Quant, ou seja, nós desenvolvemos o projeto, nós vamos analisar o projeto e eu vou informar o construtor: olha, se você quiser treinar a sua equipe de obra para trabalhar com light steel frame, para essa obra aqui, eu estimo que você vai precisar ali de 3, 4, 5 dias de formação na obra. Nesse caso, eu me desloco até o estaleiro de obra e ali eu ensino a equipe de obra como trabalhar com aço leve. Tá?
Claro que tem que ser uma equipe com experiência em obra. Não adianta eu pegar ali várias pessoas leigas que nunca trabalharam numa construção e tentar ensinar como construir em aço leve. Tá? Quarto ponto, verificar o nivelamento da base. Ou seja, é muito importante, antes de começar a fixar qualquer painel sobre a sua fundação de beton armado, verificar se ela está bem nivelada. E aqui bem nivelada eu estou falando mesmo de desvios de 1 centímetro, meio centímetro. Tá? Então assim, se a equipe que executou o beton armado é uma equipe que está acostumada a deixar ali aquilo ali desnivelado, está ali com pequenos afundamentos ou pequenas zonas mais altas, cara, toma cuidado. Antes de começar a fixar a estrutura, você tem mesmo que criar ou um lintel, tá? Ali um lintel de 10, 15 centímetros e esse lintel está mesmo nivelado, ou criar pelo menos uma zona ali de regularização, ou seja, você vai fazer uma massa bem forte ali, 2, 3 centímetros, e você, na zona das paredes, você faz essa regularização para que a sua base esteja mesmo alinhada. Só a partir daí você deve começar a montar, a pousar a sua estrutura de aço leve em cima, tá? Eu não aconselho nunca a você começar uma obra se a sua base não estiver totalmente nivelada. Tá? E o último ponto aqui desse slide, o que é? Calendário de entrega dos materiais. É muito comum existir um seguinte erro na sua primeira obra. Vamos imaginar que é uma obra de 2 pisos, ou então que é uma obra resto do chão, mas que tem um revestimento, tem uma laje esteira para depois receber a estrutura da cobertura. Então você vai montar a estrutura das paredes, você vai montar a estrutura da laje e você precisa ter já em obra os materiais para revestir a laje, para só depois fixar ali a platibanda, fixar a cobertura ou fixar as paredes do primeiro piso. Se você não tiver atento para isso, você provavelmente encomendou todo o aço para a obra, todos os parafusos, mas não tem nenhuma placa. E aí vai chegar nessa altura da obra, vai paralisar tudo. Então assim, analisa bem o calendário de obra para não ocorrer esse erro. Agora, mais algumas outras etapas de obra. Gruas ou outros meios de elevação. Tá? Aqui eu estou falando de Manitou, de um caminhão grua ou algo do gênero. Se é uma obra resto do chão e você tem uma equipe de 4 pessoas, provavelmente você não vai precisar de nenhum desses equipamentos. Agora, se é uma obra resto do chão, você está trabalhando com 2 ou mesmo 3 pessoas, é muito provável que você vai necessitar. Tá? Por quê? Vamos ter na obra painéis que pesam ali 80 quilos, 90 quilos, às vezes é uma estrutura da laje, às vezes é uma viga composta, tá? Então assim, são elementos que não são muito leves, tá? A maior parte dos painéis você vai conseguir carregar com 2 pessoas, mas vão existir painéis que você vai precisar de pelo menos 4 pessoas, tá? Já, se a gente estiver falando de construções com mais de um piso, aí é o seguinte: aí você tem que ter pelo menos 6 pessoas para poder mandar os painéis de parede do piso 1 para cima. Tá? Eu já fiz algumas obras de 2 pisos onde não foram necessários nenhum meio de elevação. No entanto, no dia que a gente tinha que mandar os painéis da parede de cima, lá para cima da laje, a gente fazia o seguinte: a gente pousava ali duas estruturas, mesmo em aço leve, perfis costa com costa, né? Pousava assim inclinado na primeira laje. No resto do chão ficavam 2 ou 3 pessoas para posicionar e deitar esse painel sobre essas 2 rampas, amarrava-se ali umas cordas e a equipe que estava lá em cima da laje, ali 4, 5, 6 pessoas, puxava isso para cima. Tá? É um pouco mais trabalhoso, mas te economiza ali algum dinheiro se você não tiver nenhuma grua em obra. Tá? Então assim, tomem cuidado. Se você estiver trabalhando 4 pessoas e é resto do chão, talvez não precise. Se é obra de mais de um piso e você tem 6 pessoas, talvez não precise. Mas menos que isso, é provável que você vai precisar de algum meio de elevação. Seja durante toda a obra, se você tiver uma grua, perfeito, que a sua obra vai fluir bem mais rápida, tá? A equipe de obra não vai ficar cansada carregando painéis nem nada do gênero, e é uma mais-valia. Tá? Andaimes ou plataformas de elevação. Isso vai ser muito necessário na hora de fazer o revestimento do OSB, do MGO, enfim, revestimento externo de paredes
e do sistema ETICS. Então também se programe para, quando você montar essa estrutura de andames, você já ter ali as equipas já agendadas, para que você não tenha que gastar tanto tempo assim com os andames montados. Tá? Então assim, se programe para entrar a equipa de revestimentos, depois já entrar a equipa de ETICS, pintura final e pronto, depois disso você já pode desmontar ali os andames ou as plataformas de elevação. Caleiras, coberturas e tubos de descarga, tá? É importante também você já ter isso agendado para entregar em obra já ali no finalzinho da montagem. Por quê? Você colocou a estrutura de pé, revestiu paredes e laje, você já coloca ali a estrutura da cobertura e pronto. Você já está protegido, com a sua obra protegida, tanto de sol quanto de chuva, e a equipe pode trabalhar ali sem grandes problemas. Então assim, não deixe para encomendar caleiras, coberturas, chapas, sanduíche somente quando a estrutura estiver pronta. Ainda mais nos dias de hoje, que cada vez mais comum eles demorarem, solicitar um período ali de 2 semanas ou mais para entregar esses materiais. E por último aqui nós temos esses dois itens, ETICS e caixilharia. Eu coloquei eles juntos pelo seguinte: não tem uma ordem certa de qual tem que entrar primeiro, tá? Isso vai depender muito da forma como você vai fixar a sua caixilharia. Se você for fixar ela num pré-aro, seja ele de XPS, de madeira, de MGO, de OSB, enfim, você pode fazer essa fixação antes de instalar o ETICS. Mas, se você gosta de instalar a caixilharia sobre o ETICS, nesse caso a gente tem que primeiro entrar com o ETICS e depois instalar as caixilharias. Isso pelo seguinte: quando você termina esses dois itens, pronto, você já tem sua casa totalmente fechada, vedada, e aí agora é trabalhar dentro com os itens que a gente vai falar agora no próximo slide. Bom, demais etapas de obra. Vamos lá. Tubagens de água, esgoto, elétrica e TED, dutos de ventilação e tubagens de ar-condicionado. Tá? Isso aqui é o que muitas vezes gasta mais tempo do que a própria montagem da estrutura de light steel frame. Tá? E aqui um cuidado, a gente precisa acelerar essas etapas, porque somente depois delas concluídas é que a gente consegue fechar totalmente as paredes. Tá? No entanto, um alerta. Normalmente, para instalação elétrica, é essencial a gente ter pelo menos uma das faces das paredes internas com placa de gesso cartonado. Tá? Isso para a gente poder fixar as caixinhas de elétrica, ali, os interruptores, as tomadas e tudo mais. Então, pense o seguinte: você vai ter que ter ali, primeiro, alguns dias de uma equipa de gesso cartonado, plaqueando uma das faces das paredes internas. Depois entra toda essa equipa das tubagens, tá? Para que depois retorne a equipa do gesso acartonado, para poder fechar a segunda face das paredes, poder instalar o gesso cartonado no teto falso e ter ali, digamos assim, suas paredes e tetos falsos internos todos revestidos. A partir daí é uma obra convencional, é fazer as impermeabilizações nas zonas úmidas, né? E entrar com os acabamentos. A partir desse ponto não tem muita diferença entre uma construção convencional e uma construção em light steel frame, a não ser talvez a espessura das paredes ou algo do gênero, mas daqui para frente não tem grandes diferenças. Um cuidado que você tem que ter com as equipas de especialidade é o seguinte, tá? Verifiquem se eles já trabalharam com light steel frame, para que eles não façam nenhum corte dos perfis de maneira errada. Tá? Normalmente as estruturas de aço leve, elas possuem algumas perfurações para a passagem das tubagens, mas quando elas não existirem ou quando não forem suficientes os furos que lá estão, normalmente a gente utiliza uma serra craniana para abrir ali mais alguns rostos na estrutura, na alma do perfil. Tá? No entanto, se vem um instalador que não tem muita experiência com isso, às vezes ele pega uma rebarbadora e sai cortando o perfil ao meio, achando que aquilo ali é uma estrutura de gesso cartonado, que não tem função estrutural ou algo do gênero. Nesse caso, você condena totalmente a estrutura, porque você perde toda a característica estrutural do perfil. Então, assim,
tenham muito cuidado, acompanhem de perto essa etapa da obra. Tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse checklist, que isso seja útil na hora que você vai iniciar a sua próxima obra de Light Steel Frame. Tá? E aqui um dos últimos recados, tá? Lembrando que esse vídeo faz parte da série ABC do Aço Leve, que são 10 vídeos publicados toda segunda-feira com informações básicas para aqueles construtores que querem começar a trabalhar com Light Steel Frame. Nós vamos ter nos próximos vídeos kits de ferramentas básicas para se trabalhar com aço leve e no vídeo a seguir materiais para revestimentos de estrutura de Light Steel Frame, ou seja, materiais para revestimento de paredes externas, materiais para revestimentos de laje, materiais para revestimentos de cobertura. Tá bom? Te aguardo aí na próxima segunda-feira.